Nós temos que prestar muita atenção com esse tipo de pessoa. Às vezes pode ser um amigo, pode ser um parente. Eu tenho uma amiga que atenção, não vou dizer que não querer que seja mais que ela, mas ela diz sempre para mim que eu tomei a decisão errada de sair onde eu estava e ir para onde eu Nossa, estou essa hoje. não é tua amiga, hein? Essa não é sua E amiga. só que lá está, eu não sou aquele tipo de pessoa que vou entrar em discussão nem nada disso. Uh-uh. Eu simplesmente digo, olha, é assim, vou te dizer uma coisa. Futuramente possa ser que eu me arrependa, vai ficar de lição. Mas nesse momento eu estou muito bem e eu estou gostando da decisão que eu tomei. Boa. Porque um outro exemplo. Cheguei na casa da minha mãe um dia, meu irmão falando assim, eu tenho duas irmãs. Essa que Uhum, pegou a Mercedes é a mais nova e eu tenho uma mais velha. A mais velha pegou uma HR-V, não sei se vocês têm esse carro aí da Honda. tem. E meu irmão falando pra minha mãe, se eu fosse a Vanderleia, eu não teria comprado esse carro. Eu falei, mas com certeza você não é ela. Eu falei, se você fosse ela, você pensa diferente dela. Eu falei, se a gente ficar aqui conversando, pensando, se eu fosse o fulano, eu teria. Você não vai fazer, que você pensa diferente do fulano. É por isso que você tá com o teu carro faz 6 anos e não troca, porque você pensa diferente da outra pessoa. Então, quando a gente tem essa mania que se eu fosse você, eu faria desse jeito, então faz você então, né? Se for assim. Tipo, as pessoas Verdade. têm o hábito de dizer, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Mas e você tá fazendo o quê? Ah, não, eu não tô fazendo nada. Então, Não pode ser. tem um ator, eu não sei se é o Tito que fala, ele fez um podcast que diz que ele tava na empresa dele, chegou um cara e falou assim, ó, cara, eu tenho curso de coach, eu tenho isso de não sei o quê, de empresa e não sei o que, eu quero vir aqui na tua empresa oferecer um serviço para você faturar mais. Diz que ele olhou pro cara e falou, quanto é que você ganha? Ah, eu ganho quase 5.000 reais por mês. Ele falou, cara, eu faturo aqui quase 1 milhão. Quando você estiver faturando 1 milhão, aí você vem me ensinar, porque por enquanto você não vai conseguir ensinar o que eu tô ganhando ainda. Mas é um hábito de querer falar o que o outro deve fazer, né? Mas isso que eu É. falo, muitas vezes é uma pessoa próxima, porque tem aquela mania assim, é, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela se frustre, então é melhor ela não tomar aquela decisão ali. Eu já passo a questão de decisões que eu tomo, eu já passo um bocado apertada, por assim dizer, com meu pai, que Hum, a mentalidade dele, por mais que eu tente, ele tá ali só uma na. mente muito fixa, né? É. Ele vê Não muita sei se, notícia? eu não sei se tem a ver com a idade. Tem a ver. Ó, porque o nosso paradigma ele se forma até os 7, 8 anos. Então significa que a gente acredita em coisas, tá? Se você pegar uma criança, você vê que é mais fácil, mais maleável você pôr ideias novas na cabeça da criança e explicar. Conforme a gente vai ficando mais velho, aquela linha lá do desenho do Homem Palito, vocês sabem qual que é a linha do meio que divide o consciente e o subconsciente, a gente poderia dizer que a gente teria uma terceira mente, que seria a mente analítica. Então, tudo que você quer pôr nela, ela fica analisando. E é como se fosse uma barreira para entrar no subconsciente. Então, imagina a força que a mente analítica de uma pessoa de 60 anos tem. Nossa Tem Senhora. 62. Então, quando você entra com uma informação, pode ser certa, mas aquela análise é tão enraizada que para aquela pessoa não vai fazer sentido. Por que você acha que as pessoas brigam por política? É verdade. Para quem tem um nível de consciência elevado, dá risada vendo os políticos falar. Eu andei vendo os vídeos dos debates, principalmente do Lula. Tudo que o Lula. A gente sabe muito bem que tudo que a gente externa é um reflexo da nossa mente, né? Então, tudo que Sim. eu falo é porque tenho na minha mente. Então, se eu falar de prosperidade, se eu falar de evolução, é porque a gente está estudando. A pessoa que fica falando de ladrão, de mentira, é porque é o que ela tem na mente dela. Então, tudo que ele fala, ele está só expelindo o que ele tem. E aí as pessoas ficam naquela briga e eu fico olhando para aquilo e falo, meu Deus, se as pessoas tivessem um nível de consciência, elas não iam dar atenção para isso. É muito É óbvio. verdade. É uma manipulação muito grande. Mas por quê? Porque aquelas pessoas que já são mais velhas, que têm aquela mente já formada, acreditam naquilo ali. Por que Certo. acredita? Porque a informação é similar à que eles acreditam, então só alimenta. Lembra do desenho que o paradigma, ele meio que escolhe o que você escuta para alimentar ele? Por exemplo, se Uhum. você tem um Sim. paradigma de medo, você vai lá assistir um filme de terror.
Porque você quer sentir aquele medo. O subconsciente, ele se alimenta daquela emoção. Então, toda vez que eu vejo um filme de terror, mesmo que eu fique com medo, eu estou alimentando meu paradigma. Que é do medo. Que é o do medo. Faz sentido, não?